vocês para trabalhar as aulas 11 e 12 do seu caderno de atividade. Eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta coral, uma calça jeans azul escuro e tenho tatuagens no meu braço. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho dos setores econômicos da Europa, das atividades econômicas que acontecem no continente europeu, né? Com relação ao setor primário, primeiro vamos retomar um pouquinho aqui o que é setor primário, né? Quando a gente está falando de setor primário, a gente está falando de agricultura, pecuária, como vocês estão vendo aqui, o gado leiteiro, né? Bem lá na Holanda a gente tem bastante. E aqui a produção de uvas, né, na região do Mediterrâneo. Então são exemplos de atividades que fazem parte do setor primário. Bom, o setor primário da Europa, né, principalmente quando a gente está se referindo às atividades agrícolas, a gente está falando de pequenas propriedades que utilizam mão de obra familiar, né, e que são altamente mecanizadas, né. A gente tem como exemplo a região do Mediterrâneo, tudo que ali é banhado, né, pela região do mar Mediterrâneo. Nós temos a atividade de produção de frutas, produção de vinho, né? Temos também a produção de azeite, né, com o plantio de oliveiras. Então, a atividade primária não é a mais representativa quando a gente fala de economia europeia, mas ela existe e ela tem uma importância, tá? Bom, pessoal, continuando, aqui nós temos o exemplo do setor secundário, né? Quando a gente fala de Europa, a gente está falando de países que foram os primeiros a desenvolver a indústria, né? Lá com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a indústria na Europa, é claro que ela hoje é bem desenvolvida, né? A indústria europeia, ela tem como característica o alto uso de tecnologia e que por mais que hoje o parque industrial europeu não seja tão grande quando ele foi até a década de 70, né, quando você teve um processo de reestruturação econômica e de levar as indústrias para outros lugares do mundo, como por exemplo a China, coisa que a gente falou na nossa última aula, né, mobilizado até pela revolução dos transportes, a gente ainda assim tem uma indústria que utiliza de muita tecnologia e que é muito ativa e que representa um percentual grande no PIB europeu. Então aqui, pessoal, nesse mapa, né, nós temos a representação do setor secundário no território francês, né? O que está em branquinho aí para vocês representa o território da França e na legenda nós temos as principais indústrias desse país, tá? Destaque para a siderurgia, para as indústrias de metalurgia, setor automobilístico, também aeronáutico, naval e indústria química, tá? Aqui na região próxima da Bélgica, a Alemanha, essa região aqui, nós temos grandes áreas de concentração de minérios, né? E esses minérios são ideais para o desenvolvimento da indústria siderúrgica. Então, foi durante muito tempo uma região muito desenvolvida em termos de indústria e até hoje ela permanece assim, tá? Então, assim, por mais que hoje na Europa a gente tenha uma expansão, né, na verdade, a gente teve uma expansão da indústria para outros lugares do mundo, né, que foram se realocando, ainda assim o setor industrial é desenvolvido no continente europeu, sobretudo quando a gente fala de indústrias que empregam alta tecnologia, tá? E mão de obra muito qualificada. Então a gente tem esse destaque aí para vocês. Bom, continuando, setor terciário, né, que é o que basicamente nós vamos falar na nossa atividade. Bom, aqui nessa imagenzinha nós temos Veneza, né, a menina lá toda linda, vendo os canais de Veneza, turistando, né? E aqui nós temos o Porto de Roterdão, o maior porto do mundo, tá? Um dos maiores, na verdade, é um hub, é um porto de muita influência para o continente europeu, que fica na Holanda, tá? Esse porto, a gente tem a circulação de mercadorias que passam por ali, então a gente tem todo um desenvolvimento do setor de circulação, que depois vai ser comercializada essa mercadoria, né, na Europa.
E também, nesse porto, tem atividades industriais que representam o setor secundário. O destaque que eu quero dar para a atividade de hoje é sobre o turismo, né? A gente pode passar o slide, vocês vão entender um pouquinho mais o que eu estou falando. O texto fala sobre turismofobia, tá? O que é isso? Fobia a turistas. Turistas estão na parte lá do setor terciário. Nessa imagem aqui está escrito o seguinte, tem a seguinte frase: turistas, seu luxo, né, sua viagem luxuosa é a minha miséria diária, né? Forte, pesado isso. O que isso significa, pessoal? Existe um movimento em cidades como Barcelona, como Veneza, de repulsa aos turistas, ou seja, o turista, ele vem para a cidade, ele consome a cidade, ele encarece o preço dos serviços, ele encarece o valor dos imóveis, ele suja a cidade, né? Tem sempre um congestionamento, pessoas passando com mala o tempo todo, param na porta dos monumentos, dos museus, às vezes nem entram, só vão lá para tirar uma foto, né? Encarecem os custos de vida numa determinada cidade. E isso é maléfico, digamos assim, né? Causa problemas à população local, que passa a ter o seu valor, né, de consumo muito onerado, né? Ou seja, muito aumentado para poder viver numa cidade turística. Então, assim, por esses motivos, esses movimentos de turismofobia vêm acontecendo em várias cidades da Europa. Mas tem um contraponto, né? Se o setor terciário é o setor mais representativo da economia da Europa, né? E alguns países como a Grécia dependem, né, muito do turismo para poder sobreviver, no caso, expulsar os turistas não é uma coisa positiva, né? Porque o turista, ele gera renda, ele gera investimento, ele capitaliza a cidade, ele investe não, né? Mas ele emprega o seu dinheiro ali, consumindo aquele lugar. Então, o turismo, ele tem uma representatividade muito grande para a economia europeia. Então, é um contrassenso, né, com relação a esses tipos de protestos e movimentos que vêm acontecendo em vários países europeus. Beleza? Eu vou dar um enfoque numa outra atividade do seu caderno de atividades de geografia, tá? Bom, a gente está mostrando aqui uma imagem no aeroporto. Lembra que eu falei para vocês na última aula, né, que na Europa, nos países que fazem parte da União Europeia, a circulação de pessoas é muito facilitada, né? E até mesmo as redes de transporte são muito bem desenvolvidas? Pois bem, essa atividade aqui mostra o contexto da Covid, né? Uma mulher cobre a boca enquanto soldados da Unidade Militar de Emergências da Espanha desinfetam o terminal do aeroporto de Barcelona em março de 2020. Bom, ao lado nós temos uma charge que mostra também o continente africano e a partilha da África. Para o desenvolvimento da Revolução Industrial, para o desenvolvimento da Europa, né, os europeus, né, de vários países recortaram o continente africano para poder usufruir das riquezas desse lugar. Então, até hoje, né, países que foram coloniais estabelecem uma relação muito próxima, tanto de migração, né, quanto de turismo, viagens, negócios, com os países europeus. O texto de vocês vai apresentar um pouco dessa relação, né, de como o fluxo de europeus, né, que saíram do continente europeu em direção aos países que eram ex-colônias na África, permitiram a disseminação da Covid nesse continente, tá? Então é uma crítica a essas relações coloniais que por mais que tenham acabado, continua a se estabelecer uma conexão entre esses países. E aqui também
retoma um pouco sobre a integração dos transportes, a integração dos países e a circulação de pessoas e, no caso também, a circulação da doença que faz parte do nosso cotidiano há 2 anos, né? No caso, a Covid-19. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o desenvolvimento econômico da Europa e até a próxima aula. Um abraço!